Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui hoje para uma live maravilhosa. No final, vou fazer uma leiturinha de tarô, tirar umas cartinhas para vocês, tá? Deixa eu só fechar o WhatsApp, não adianta fechar aqui. Pronto. E vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é frustração. Frustração na nossa leitura de tarô. Quem aqui já passou por uma situação assim, de se sentir frustrado, sentir que você não entregou o suficiente para o seu consulente no momento da leitura? Você que é taróloga, isso acontece não só com tarólogas iniciantes, tá? Também com tarólogas que já estão há muito tempo aí no mercado atuando. Tem determinados momentos em que ela vai fazer uma leitura de tarô e ela sente que é como se ela não conseguiu entregar, ela não conseguiu passar tudo aquilo que ela precisava passar, né, para cliente, e ela sente que a cliente saiu da leitura se sentindo do mesmo jeito, entendeu? Sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. Se isso já aconteceu com você, vai colocando aqui embaixo, vai falando para mim que nós vamos falar um pouquinho do porquê isso acontece. Nós vamos começar a fazer a partir dessa semana uma série de lives aí, toda semana. Vamos bater bastante papo sobre tarô, sobre as nossas expectativas com relação ao tarô, porque agora em novembro nós vamos ter a nossa imersão, tá? Que vai acontecer no dia 25, 26 de novembro, onde eu quero trazer para vocês como que a minha vida mudou, né, a partir do tarô. Para quem não me conhece, eu estou desde 2016 aqui no mercado holístico. Comecei como mestre em Reiki, iniciei milhares de alunos, não sei, perdi as contas já. Passei para terapia multidimensional, constelação familiar, agora estou no tarô. Mas por que eu mudei tanto assim? Porque eu ainda atendo, tá? Eu ainda atendo com terapia multidimensional, com constelação, mas o tarô, ele trouxe aquela grande virada, aquela grande mudança, talvez aquilo que eu buscava tanto, eu fui encontrar no tarô, tá? E se o tarô conseguiu preencher aquilo que faltava em mim, ele também vai preencher em você. Mas por que eu fui procurar o tarô? Em 2022, acho que foi 2022, quando eu fui atrás do tarô. Gente, olha o que eu fiz hoje, ó. Depois eu vou postar pra vocês. Deixa eu sair aqui. O videozinho, no momento que eu fiz isso aqui, eu fiz um videozinho, ó. É a vassourinha de louro com canela. O cheiro é fantástico. Não sei se vai ficar muito tempo o cheiro, acredito que não. Mas é para atrair prosperidade, abertura de caminhos, tá? Fica aqui comigo agora na mesa, que já está conjurado. Eu ensino a conjurar. E nós podemos fazer, ó, dá para usar como chaveirinho, dá para deixar aqui na mesa de trabalho, fantástico. Então vamos lá. Eu sempre achei muito incrível esse negócio de tarô. Nossa, eu achava tão fantástico. Eu via as pessoas tirando carta, eu falava assim, gente, mas como que a pessoa sabe? Como que ela consegue falar tantas coisas? Como que uma única carta tem tanto... Como que fala? Tanto significado diferente, tantas respostas diferentes. E aquilo sempre foi um mistério, né? E eu achava que o tarô tinha sua magia, né? E tem, gente, tem a sua magia, tá? E foi essa magia que do tarô que me atraiu para essa técnica maravilhosa. E aí, como todos vocês, a gente vai lá, faz um curso, né? E sai do curso já achando que você vai sair aí arrasando nas leituras. E não é bem assim. Não é, gente. No meu primeiro, a gente sempre acredita que está preparado, né? E no meu primeiro atendimento de tarô, eu tive uma crise de pânico. E olha, eu já atendia, tá? Eu já atendia há 6 anos com mesa radiônica, já atendia com reiki. Então não foi meu primeiro atendimento, assim, o exclusivo não, tá? Foi meu primeiro atendimento com tarô. Porque eu tinha aquela expectativa que o tarô era diferente, que o tarô ia abrir assim portais e eu ia entender a vida da pessoa todinha. E nossa, era uma coisa assim que na minha cabecinha ia ser fantástico. E não foi, gente, foi bastante frustrante. Por quê? Isso no meu primeiro atendimento. Porque
eu não tinha um método, eu não sabia como eu ia atender, eu não aprendi isso no curso que eu fiz, tá? E eu simplesmente achava que era tirar as cartas ali e que as cartas iam me dizer o que estava acontecendo. Então a pessoa ia fazendo perguntas, eu ia tirando as cartas e aquelas cartas não faziam sentido. Em alguns momentos eu comecei a ficar nervosa, então aí deu um branco geral mesmo. E eu tinha marcado assim uma leitura de 1 hora. Nossa senhora, parecia uma eternidade. E nessa 1 hora a pessoa fazia trocentas perguntas e eu não conseguia responder nenhuma, eu já estava quase chorando. Quase falando, pelo amor de Deus, esquece isso. Mas enfim, isso foi bastante frustrante para mim, tá? Porque eu realmente acreditava que a minha primeira leitura de tarô ia ser, eu ia arrasar na leitura de tarô, uma vez que eu já tinha feito curso, assistido, reassistido as aulas e aquilo para mim era o meu momento, tá? E não foi o meu momento. Aliás, foi um momento de tortura. Estar ali com aquela pessoa na frente foi um momento de tortura. E deixa eu contar um segredo para vocês. A primeira pessoa que eu atendi de tarô, a primeira, óbvio que ela não sabe que ela foi a minha primeira pessoa de tarô. Ela fez curso de tarô comigo. Lá na frente, depois, ela fez curso de tarô comigo, tá? Então, para vocês verem que às vezes você acha que você foi mal e você não foi tão mal assim, né? Mas eu saí daquela leitura de tarô muito triste, porque eu queria mesmo ter feito mais, eu queria realmente ter dominado ali o tarô, eu queria ter falado coisas para aquela pessoa que fazia mais sentido, mas talvez não fazia sentido para mim, fazia sentido para ela, né? Fez sentido para ela, talvez, eu não sei. Eu só sei que eu saí dessa leitura de tarô bastante frustrada. E assim foi a segunda, terceira, quarta leitura de tarô, várias leituras de tarô foram assim, por quê? Porque eu não tinha um método que me desse confiança. Eu simplesmente achava, e foi assim que eu aprendi, tá? Que era a pessoa fazer pergunta, eu tirar as cartas, interpretar as cartas e que tudo daria certo. Só que eu comecei a perceber que faltava algo, que não era só isso. Eu comecei a perceber que as pessoas buscavam algo mais e que eu queria entregar algo mais. E não pense vocês que depois da segunda, terceira, quarta leitura mudou alguma coisa. Não, continuava do mesmo jeito. Eu continuava com aquela sensação de que ser taróloga não é isso. Eu continuava com aquela sensação de cadê a magia do tarô, onde foi parar. Eu continuava com aquela sensação de o que eu estou fazendo de errado. E com aquela sensação de que isso acho que não é pra mim, entendeu? E eu resolvi parar. Foi quando eu parei mesmo, entendeu? E tem algo que aconteceu, né? Que fez com que eu parasse, mas eu parei porque eu comecei a perceber que talvez eu criei expectativa demais em cima do tarô e que talvez eu devesse ficar com as terapias que eu já trabalhava, que era o reiki, mesa radiônica, constelação, e deixar esse negócio do tarô para trás. Porém, o tarô era uma paixão. E quando você tem essa paixão, a paixão ela te chama, ela te puxa, né? A magia do tarô ela te chama. E não adianta, porque talvez você fale assim, eu gostaria tanto de fazer um curso de tarô, mas eu não sei se é pra mim. Cara, só o fato de você falar, eu gostaria de fazer, já é uma confirmação que sim, o tarô é pra você, entendeu? Então, ninguém tem desejo de fazer algo que não, sabe que não faria, tá? Tem algumas terapias que eu, sinceramente, eu falo assim, abertamente, eu não faria essa terapia. Não que a terapia não seja boa, não que a terapia não funcione, simplesmente eu não sinto a menor vontade de fazer um curso dessa terapia. E já o tarô não, eu ficava ali na internet procurando professoras de tarô, procurando pessoas que pudessem me trazer mais clareza sobre o tarô. Então, quer dizer, era uma paixão interna, mas que quando começou, virou uma grande frustração, uma grande decepção para mim, tá? E assim eu atendi bem, acho que 1 ano mais ou menos, né? Quando eu realmente percebi que eu tinha que desistir, que aquilo não era para mim, eu desisti do tarô. Só que assim, eu peguei a minha caixa de tarô, tem muitos decks de tarô, eu coloquei num armário ali bem alto e falei assim, deixa isso daí aí. Eu senti como se eu estivesse abandonando, virando as costas para algo, sabe? Porque o tarô, ele é vivo, né? Você sente a energia dele. E quando eu coloquei ele naquele armário bem em cima ali, ó, tô olhando pro armário aqui, bem no alto, eu falei assim, ó, você vai ficar aí por enquanto, não quero papo com você. Eu senti como se eu estivesse virando as costas para um grande amigo, para alguém que esteve presente na minha vida.
Então, isso também gerou uma frustração, porque aquela sensação de eu estar traindo quem sempre esteve do meu lado, entendeu? Foi algo mais ou menos assim que aconteceu comigo. Mas a espiritualidade maravilhosa, ela não deixa você fugir, né, dos seus, como que fala? Da sua missão de vida. E aí, um belo dia, eu estava aqui, bem aqui, pensando na vida, e veio uma voz, falou assim, vai lá, pega lá, vamos recomeçar. E foi quando eu recomecei, mas diferente, com o método. Quando eu encontrei um método, gente, tudo foi diferente, tudo mudou. Por quê? Porque quando você tem uma direção, tá? Quando você tem um direcionamento para aquilo que você precisa, para aquilo que você quer, a coisa começa a fazer sentido. Porque até então eram leituras ali que eu fazia para as pessoas, etc. Mas quando passou essa fase das leituras, passou a ser um propósito. E de ser propósito, a coisa começou a fluir. Por quê? Porque as pessoas não saíam mais das minhas leituras de tarô com aquela sensação de que, poxa, eu esperava mais, me falou, mas não me respondeu, disse algo, mas não foi o que eu queria ouvir, ou não foi o que eu precisava ouvir, entendeu? Era essa sensação que eu tinha. E aí as pessoas começaram a perceber, as pessoas mesmos, eu comecei a receber depoimentos, as pessoas começaram a perceber que as leituras de tarô que eu fazia tinham um propósito a mais e mostrava para elas mudanças significativas que elas precisavam fazer na vida delas. E aí a minha agenda começou a encher. Mas por que a minha agenda começou a encher? Porque essas pessoas conseguiram se encontrar nas leituras de tarô que eu fazia. E aí elas começaram a indicar para uma, para outra. E aí foi quando eu percebi que realmente o tarô fazia todo... Eu realmente entrava naquele momento do tarô que eu sonhava lá atrás, de conseguir fazer com que o tarô tivesse um propósito para aquela pessoa, tá? Que não fosse só uma leitura aleatória, mas sim um propósito de vida, não só para mim, mas também para aquela pessoa. Então, isso fez toda a diferença, foi a grande virada de chave na leitura de tarô. E isso só aconteceu quando eu encontrei esse método, e é sobre esse método que eu vou ensinar, que eu vou falar, que eu vou mostrar para vocês no dia 25 e 26 de novembro, onde nós estaremos participando de uma imersão gratuita, certo? Porque eu vejo, e é assim, todo mundo tem direito, né? Inclusive hoje eu vi uma postagem na internet que era assim, a pessoa postou lá, leitura de tarô a 50 centavos o minuto, tá? 50 centavos o minuto, e a pessoa ainda ganhava 10 minutos gratuitos. E aquilo me deixou um pouco indignada, porque eu falei assim, poxa, 50 centavos um minuto, ainda ganha 10 minutos. Eu até postei lá no grupo de alunas, né, do curso de tarô, e pedi a opinião delas, o que elas achavam daquilo. Por quê? Porque não é só sobre responder uma pergunta, não é só sobre 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Tem muito mais por trás de uma leitura de tarô, tá? Tem muito mais, e a leitura de tarô, a grande virada de chave, começa com a própria taróloga ou o tarólogo, tá? Então, quando você percebe que o tarólogo, a taróloga que seja, está numa energia de escassez, está numa energia de certo desespero, porque eu sinceramente, aqui é uma opinião pessoal, né? Quando a pessoa está cobrando 50 centavos um minuto, é um certo desespero, é querer atrair público a qualquer custo, né? Então, isso mostra a energia da taróloga, tá? E eu comecei a meditar sobre isso e também sobre o meu propósito como professora de tarô e o tipo de alunos que eu quero formar. Eu não quero formar alunos que façam leituras de tarô a R$10, a 50 centavos um minuto. E é aquilo que eu falei, é a minha opinião, eu não tenho nada contra quem faz isso, tá? Cada um tem direito. Até falei lá no grupo, infelizmente não existe uma tabela de valores, né? Como, por exemplo, a Mesas Radiônicas que eu trabalho, existe uma tabela de valores e a gente não pode fugir daquela tabela, nem para mais nem para menos. No tarô não tem. Então isso dá margem para qualquer pessoa cobrar o que ela quiser, inclusive 50 centavos. Mas aí a pessoa tem que olhar para a questão da taróloga que está cobrando 50 centavos uma leitura de tarô, tá? O que essa taróloga traz, o que energia ela está, como que ela enxerga o próprio trabalho, qual valor ela dá para o próprio trabalho, entendeu?
Porque quando a pessoa não consegue ver valor no próprio trabalho, que valor ela vai acrescentar na vida da pessoa que está sendo atendida por ela? Então o tarô, ele é um propósito, ele tem algo a mais por trás, ele tem essa energia de realmente uma mudança, de realmente uma transformação, de realmente a gente ver algo a mais do que só leitura, do que só responder, tá? Do que só fazer perguntas aleatórias, até porque tudo é energia e tudo são possibilidades. E o tarô, ele sempre está mostrando possibilidades, tá? Por exemplo, devo aceitar um emprego? Existe a possibilidade de que, se você aceitar, vai acontecer isso. Se você não aceitar, vai acontecer aquilo. Então o tarô, ele nunca vai te dar uma resposta afirmativa ou negativa. Ah, meu marido está me traindo? Existe uma possibilidade de sim ou de não, entendeu? Aí a maneira que se interpreta a situação é que a gente vai ver se a resposta é coerente ou não. Agora, quando eu entro com um método, e ali no grupo de alunas eu estou sempre mandando métodos novos para elas treinarem, tá? Eu acho algum método interessante, ou esses dias eu criei um método que ficou muito bacana, ainda não postei lá para elas porque eu ainda estou testando esse método. E aí, ali eu passo para elas e falo assim, ó, testem e me falem o que vocês acharam. E elas vão lá, testam. Por quê? Porque eu quero que elas entreguem muito mais para as consulentes dela do que só uma leitura simples. É sobre propósito de vida, é sobre transformação, é sobre você realmente trazer para aquela pessoa um sentido. É sobre você dar uma resposta, né, para a vida daquela pessoa que vai virar a chave e fazer com que ela tome decisões que venham trazer transformações inimagináveis na vida dela, entendeu? Então, nós vamos estar conversando muito mais aqui no decorrer desse mês, o mês que vem, antes da imersão, para a gente trazer essa consciência, tá? Sobre o que exatamente é o tarô, entendeu? Uma pessoa perguntou para mim, existe nesse meio de tarólogo muito charlatão. Gente, existe charlatão em todo lugar, não é só no meio dos tarólogos, não. Existe charlatão, médicos charlatões, existe pastores charlatões, existe padres charlatões, existe todo tipo de pessoas charlatões. Não é só no meio do tarô que a gente vai encontrar pessoas que são charlatões. Mas você não precisa ser. Você pode ser uma pessoa que faz a diferença dentro do seu meio, dentro do seu trabalho, tá? E é sempre essa consciência que eu quero trazer para as minhas alunas. Não é só sobre ficar lá respondendo perguntas, ele me ama, ele não me ama, ele vai ficar comigo, ele não vai ficar comigo. Não, mas é para trazer um sentido para que você faça a diferença na vida daquela pessoa. Existe uma situação que aconteceu em março desse ano, eu quero trazer essa situação aqui para vocês, mas primeiro eu vou pedir para a pessoa gravar o depoimento dela, tá? Porque eu quero trazer para vocês mais com o depoimento dela gravado, onde eu fui fazer uma leitura de tarô para a pessoa e na leitura de tarô saiu que ela não chegaria a dezembro desse ano, entendeu? E aí, quando saiu isso na mandala que a gente fez, eu falei assim para ela, vamos parar tudo, porque eu quero saber sobre isso aqui, ó. Por que você não chegará em dezembro desse ano viva? E aí ela começou a contar a situação que ela estava passando, aí fez todo sentido. Eu falei, então realmente nós vamos trabalhar em cima disso. Hoje ela está transformada, hoje ela é outra pessoa. Isso foi em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses, digamos 6 meses. Ela é outra pessoa, tá? Outra pessoa, totalmente transformada. Mudou a vida dela, assim, da água para o vinho. E eu quero que ela grave o depoimento dela para eu trazer aqui para vocês verem que não é só sobre uma leitura de tarô, é sobre uma vida que você vai transformar ou talvez salvar. E o tarô, ele pode fazer isso, certo? Então vamos lá, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou tirar 3 cartinhas aqui para vocês. Vocês vão escolher carta 1, carta 2 ou carta 3. Pensar sobre algo, tá? Que, sei lá, uma resposta que vocês queiram, um conselho, um direcionamento. E nós vamos escolher aqui 3 cartinhas e vamos dar esse direcionamento para vocês. Quando é assim coletivo, a gente pode dar um conselho com uma carta só, tá? Quando é coletivo. Mas quando é uma leitura pessoal, uma leitura individual, quer dizer,
eu não aconselho, porque tem que ser mais profundo, tem que ser algo mais profundo. Mas aqui a gente vai dar um conselho rápido para a semana, para você que está aí em busca de alguma resposta. Então vamos lá. Carta 1, carta 2, carta 3. Para você que escolheu a carta 1, saiu a temperança. A temperança fala sobre fé, sobre paciência. Talvez aquilo que você queira vai acontecer, mas requer um pouco mais de tempo, né? Temperança, temperar, dar tempo para que as coisas aconteçam. Então, talvez aqui, essa carta está dizendo assim, olha, o que você espera, talvez o resultado, o seu desejo, aquela pergunta que você fez, ela vai acontecer, mas tudo no seu tempo. Então, dê tempo ao tempo, tá? Essa carta é aquela carta que eu não gosto dessa carta, particularmente não gosto. Mas é aquela carta que fala assim, olha, vai acontecer, mas no tempo de Deus, digamos assim. Quem escolheu a cartinha número 2, saiu a justiça. Então, aquilo que você pensou, que você perguntou, você questionou, vai acontecer, é algo justo, tá dentro do... Como que eu posso dizer? Do seu merecimento, né? Vai dar certo, porque é algo que você conquistou por mérito, é justiça divina mesmo. Você vai receber, né? Então, basta ter fé, tá? A carta de Xangô, justiça, também a carta dos librianos, né? Essa carta fala muito sobre merecimento. E quem escolheu a carta número 3? A sacerdotisa. É tempo de se voltar mais para dentro de si, para buscar mais uma conexão interior, a confiar mais nos seus instintos, na sua fé, ouvir mais a sua voz interna, tá? Confiar mais na sua intuição. Independente do que você perguntou, do que você queria de resposta, a carta da sacerdotisa diz assim, ó, ela está dentro de você. A resposta que você busca está dentro de você. Então é isso, pessoal, era um bate-papo bem rápido, tá? Nós vamos começar a fazer mais movimentações aqui, porque esse é um Instagram novo e pra gente movimentar mais esse Instagram, então compartilhe essa live, convide seus amigos para participar desse Instagram. A gente está começando esse Instagram do zero, então dê uma força aí para que ele cresça, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima live que eu vou estar marcando em breve. Beijo, beijo.